Estamos aqui novamente, agradecer a espiritualidade, aos amigos do Instituto Cidadão, nessa conversa no dia de hoje com um grande amigo, por quem eu tenho uma grande admiração, né, que é o Padre Afonso, e que a gente veio falar hoje sobre as pessoas em situação de rua, né? O padre veio, inclusive, trazer um pouco da sua experiência que ele tem, né, nessa área social, na área de saúde, nesse período, né, que ele atuou como deputado e ajudou tantas pessoas aqui em Taubaté e na região do Vale do Paraíba. Minha gratidão, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje, conversando com a gente sobre um tema tão difícil, né, que é a população em situação de rua, para que a gente possa pensar juntos, né, alternativas, possibilidades, né? Então, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco hoje. Primeiro, quero agradecer a possibilidade de estar aqui. Acho que a gente inicia lembrando como nós nos conhecemos. Eu estava com o escritório ali na JK, perto da delegacia. Ali era o nosso escritório político. E você apareceu lá naquele tempo. Tinha um pouco de cabelo, né? Eu me lembro. Você Tinha ainda muito tinha. cabelo. Você não tinha muito, mas tinha. E você veio com uma proposta exatamente isso, na sua preocupação. Veio apresentar um instituto e veio com a sua preocupação de pensar um local, uma casa. Eu me lembro bem. Aí pensamos várias alternativas. Nós pensamos em emprestar alguma casa, alugar alguma casa, não é? E aí foi onde nós conversamos, e como apareceu o nome do seu Geraldo Joaquim, você disse, olha, ele tem um terreno aqui perto da Chácara Silvestre. Não foi isso? Foi isso mesmo. Chácara Silvestre. E Dom Carmo, inclusive, ajudou a gente num espaço antes disso, né? O senhor ajudou com um Foi. espaço na região central ali. Isso. E depois nós fomos para a chácara. E depois foi para a chácara onde você construiu ali uns cômodos. Um sábado de manhã eu cheguei a ir lá, né? Um sábado de Fazer manhã. uma foto ainda. Fazer uma visita lá. Sim. Lembro bem. E o seu Geraldo Joaquim emprestou para gente por 5 anos. 5 anos ficamos naquele espaço. E você estava noivo, né? Me lembro bem, né? E aí você fez uma opção naquele dia, casar ou construir. Ou construir. Acabou construindo. E aí justamente mostra aqui, o Maurício, a sua dedicação. É vocação, né? Nós vivemos num mundo muito complicado hoje, em que o ser humano vale muito pouco. Semana passada, você viu o que aconteceu, caboclo andando lá, o ciclista andando, vai fazer uma selfie, ou pegou o celular, num segundo, alguém vem e tira a vida dele. A vida vale muito pouco. Então, essa situação hoje, né, de pessoas em situação de rua é muito complexa. Não existe uma solução, uma solução. São várias soluções. Eu acho que tem que envolver toda a sociedade. Eu acho que o bate-papo aqui vai ser muito bom para a gente trazer alguma luz nesse sentido. Eu tenho admiração pela história do senhor, porque a gente acompanha, né? A gente se conhece há quase 20 anos, mas eu já acompanho a história do Padre Afonso há mais tempo, vamos dizer, né? No Conselho da Comunidade, né? Com as pessoas encarceradas. O senhor fez, né? Filosofia, teologia, direito. Como deputado estadual, o senhor atuou muito tempo, né? Muitos anos aqui na região, na área da saúde, na área da assistência social, com emendas parlamentares, inclusive, para várias entidades. Então, assim, a história do senhor nessa área, nessa militância para as pessoas excluídas, não só para as pessoas em situação de rua, mas para as pessoas que precisam, isso é muito importante. E eu gostaria de agradecer, inclusive, ao senhor novamente, o apoio que o senhor deu não só para o Instituto Cidadão, mas para várias entidades aqui em Taubaté e na região do Vale do Paraíba. E aí eu pergunto para o senhor na questão da relação da pessoa em situação de rua. Hoje a gente tem visto algumas prefeituras que estão fazendo o que a gente chama da limpeza urbana, né? Tira algumas pessoas da região central, lava o espaço, mas a gente sabe que isso não resolve o problema em comparação com a capital paulista, a Cracolândia, né? Que está, vamos dizer assim, sem solução. O que o senhor acha que o Estado, as prefeituras poderiam fazer para o atendimento para as pessoas em situação de rua de forma mais efetiva? Maurício, primeiro, começo da sua fala, eu entendi a política exatamente isso como uma ferramenta. Infelizmente, a política virou o que virou, não é?
E, portanto, ela se distanciou do seu verdadeiro objetivo, da sua verdadeira razão de ser, que é a construção do bem comum. E a construção do bem comum inclui aí as pessoas em situação de rua, né? Você falava de emendas parlamentares. Sim, isso é um dos quesitos, mas um mandato ele é muito mais amplo. Quando você exerce um mandato, aquela cidade, aquela região que você representa, ela começa a existir, né, nas discussões de governo. Porque você leva as demandas daquela região, por exemplo, nas diversas secretarias, conforme for o assunto. Você vê que hoje está sendo inaugurado daqui a pouco um hospital regional do Vale Histórico. Quantas vezes eu bati nisso na tribuna da Assembleia? Quantas reuniões, né, da Comissão de Saúde nós levamos o assunto dizendo que era a pior região de saúde do Estado? Então, olhando isso, a política, quando você olha para essa situação, quando você diz realmente, hoje se fala de higienização, de limpeza. Por quê? Porque o ser humano é descartável. Na verdade, o que está por trás é o descarte do ser humano. O ser humano que atrapalha, o ser humano que é complicado, o ser humano que não produz, ele vai atrapalhando. Então, quando você olha, por exemplo, a questão das pessoas em situação de rua, você tem que olhar, por exemplo, hoje, o valor que a vida humana tem. Acabei de dizer, né, a situação, que valor que a vida humana tem. E não somente a questão de situação de rua, você vê o fenômeno da migração hoje no mundo. O Papa Francisco ocupou e ocupa grande parte do seu pontificado trazendo esta questão da migração. Né? Você vê hoje as guerras em que as pessoas são obrigadas a saírem, deixarem suas casas, o seu país e perambular buscando o caminho, a questão da Venezuela na divisa aqui, né, com o nosso país. Quantos problemas que a migração leva. Então, de fato a vida humana, desintegração familiar, dependência química, dependência alcoólica, o valor da vida. A vida hoje não vale nada. Então, se você olhar a situação, a questão da pessoa em situação de rua, você tem que levar em conta tudo isso. Isso envolve o quê? Uma opção política, em primeiro lugar. Uma opção política. Não vai dizer, não, nós vamos limpar a cidade. Não, nós vamos olhar o ser humano. Olhar o ser humano. Né? Saber quem é essa pessoa. Por que ela está ali. Né? Os entendidos dizem, a primeira coisa é fazer um diagnóstico da situação. Né? Não é pegar, como se fez muito tempo aqui na nossa cidade, pagar uma passagem até a próxima cidade. Na onde você mora? Eu sou de São Paulo, então eu vou pagar até Caçapava. Aí a pessoa fica em Caçapava. Aí Caçapava paga até São José dos Campos. E muitas vezes a pessoa acaba voltando. E tem uma outra questão que é bastante delicada, quando algumas entidades começam a fazer um atendimento básico. O que é básico? Levar comida. Porque essas pessoas precisam se alimentar. Essas pessoas não têm onde tomar um banho. Aliás, você trouxe para mim uma vez um projeto do ônibus, né? Sim. Um ônibus interessante. Isso é uma opção de governo. Então, essas entidades, elas muitas vezes são mal vistas pelo poder público. Porque se você leva comida, a pessoa vai acostumar com isso e as pessoas não vão embora, as pessoas vão ficar, mas essas pessoas são pessoas. Então, acho que o pano de fundo de toda essa discussão é nos perguntarmos, na sociedade do descartável, como chama bem o Papa Francisco, que, aliás, rezando por ele, na questão complicada da sua saúde, mas a sociedade do descartável, do inútil. Né? Então, o ser humano vale muito pouco. Um celular vale mais do que a vida humana, por muito pouco se descarta o ser humano. Então, eu acho que a gente tem que olhar hoje as pessoas tirando a vida, né? Tentativa de suicídio, sobretudo hoje os adolescentes buscando qual o sentido da minha vida, qual o sentido da minha existência. Então, acho que o pano de fundo para a gente começar a discutir é exatamente esta questão do valor da vida humana. Quanto vale uma vida humana? E a vida humana no seu significado, no seu sentido. E quando a gente fala de direito humano,
fala do humano direito, né? Todo ser humano tem direito a ter uma vida digna. Aí entra toda aquela discussão, que defender bandido, defender vagabundo. Ninguém em sã consciência vai defender bandido. Bandido tem a lei e a lei deve se cumprir diante daquele que comete crime. A gente defende os direitos humanos, né? Tanto é verdade que nessas pessoas, no meio dessas pessoas em situação de rua, por isso é importante o diagnóstico, saber por que você está aqui, de onde você veio, levantar a ficha da pessoa, porque muitos que estão em situação devendo para a justiça estão muitas vezes ali no meio. Se mistura, né? Se mistura. Então ali gente que tem um problema de dependência química apenas, né? Tem pessoas ali que cometeram crimes, estão ali escondidos, pessoas de outros estados, muitas vezes que estão escondidos ali. Mas eu pergunto, eu não posso generalizar. Por isso o diagnóstico. Quem deve fazer isso? É o poder público. É o poder público que tem que fazer. Quantas pessoas hoje em situação de rua a gente tem na nossa cidade? De onde vieram essas pessoas? Por que estão em situação de rua? Para, a partir de um diagnóstico mais próximo da realidade, começar a oferecer alternativas. Você tem que oferecer alternativas. Tem pessoas que ainda não têm condições de escolher. Quantas vezes eu encontrei pessoas, até conhecidas, que ao passar, a pessoa disse, oi, Padre Afonso. E daí eu sentei do lado e comecei a perguntar, mas por que você está aqui na rua? Não deu certo lá em casa. Porque tem um problema de alcoolismo. E passa a ser problema na família. Tem um histórico, né? Tem um histórico. Eu lembro que o senhor e a dona Fátima, certa vez, comentaram comigo que estava indo para Roseira. O senhor parou debaixo do viaduto para poder... Atrasou, inclusive, a reunião que o senhor tinha na época para poder conversar, ajudar, dar um alimento para um morador de rua que estava na beira, na marginal da Dutra, né? São vidas invisíveis, às vezes, né? É invisível mesmo, né? As pessoas, porque a vida deles não vale. Tanto a gente vê quantas notícias de pessoas tirarem a vida das pessoas colocando fogo. Não é isso? Sim, muitos colocando casos. Fogo na vida. Vamos limpar, vamos botar medo nessas pessoas, né? Vamos aqui chegando, apavorando, né? Com truculência, com violência, que daí eles não ficam aqui. Mas não é dessa forma. Já se tentou quantas vezes e dessa forma não se conseguiu resolver o problema. Então, acho que o básico e o início de tudo, primeiro, quanto vale uma vida humana? Quanto vale uma vida humana? Qual o valor dessa vida, né, para a sociedade, para a família, né? Porque às vezes a família também, a pessoa é problema, a família não sabe como resolver o problema. E se a família não sabe como resolver o problema, tem que ter ajuda do poder público através das diversas secretarias, não é? Através, né, do CAPES, através dos... Né, do trabalho CRAS, multidisciplinar, né? Trabalho social que tem que buscar. Então eu acho que, primeiro, é realmente o valor da pessoa, depois esse diagnóstico e o envolvimento das diversas secretarias, porque tem que estender a mão, tem que buscar alternativa. Mas é sempre um desafio. Quando você falava desse caso, né, de fato foi um domingo à tarde, naquele viaduto perto ali de Moreira César, indo lá para Aparecida, não é? De fato, eu me lembro bem você falando. Eu passei porque eu vi uma pessoa. Eu vi uma pessoa ali, está com fome. Qual a situação que essa pessoa está vivendo? E eu vou contar um caso engraçado para você. Ainda bem que ninguém está nos ouvindo, só nós dois, aí dá para contar. Né? Um dia eu vim de Pinda, hoje eu estou como pároco na paróquia de Santana, em Pindamonhangaba. Era dia 22, em que a gente celebra sempre uma missa votiva lá para Santa Rita, para motivar um pouco as pessoas a terem mais fé, uma fé mais adulta, como a fé de Santa Rita. E foi lá, você falava da dona Fátima e a Luísa foram para a missa e eu dei uma carona para elas. Deixei na Vila das Graças e subi o viaduto ali do Hospital Universitário, do Agamute. Isso. Assim, subindo para descer ali. Nisso, um frio danado, um travesti negro, tremendo de frio,
disse, moço, eu olhei, será que sou eu, né? Moço, eu tô com fome. Eu disse, meu filho, não tem dinheiro? Ele falou, olha, mas ali tem um posto, ali eles aceitam cartão. Eu falei, tá bom, então eu vou arranjar um lugar para estacionar e arranjei o lugar para estacionar, virei ali à direita, tem uma igreja evangélica de esquina, virei à direita, achei um lugar para estacionar e comecei a procurar o menino. Porque ele desapareceu, ele negro, né, escuro, ele estava com uma roupa muito curta, né, e muito frio. E eu comecei a procurar. Daí eu até brinquei, o Padre Afonso buscando travesti, né? 10 horas, 10h30. Num frio desse? Num frio. E aí quando eu vi, eu dei um assovio para ele. Eu dei um assovio e falei, escuta. Aí ele veio, entrei com ele no lugarzinho para comprar, né, um alimento. Um alimento. Eu falei, escolhe o que você quer aí. E eu até dei uma censurada nele. Peraí, você me pede ajuda e some. Sabe o que ele me responde? Eu achei que o senhor não ia voltar. Né? São vidas invisíveis, né? São vidas invisíveis. Eu achei que o senhor não ia voltar. Então, na verdade, voltei e eu percebi quando ele entrou no estabelecimento... O preconceito. Né? O preconceito pela situação, o preconceito pelo jeito dele. Né? Então, de fato, nós vivemos numa sociedade onde rotulamos as pessoas e as pessoas, se não estão de acordo com o que eu rotulei, existe uma censura. Então, é uma situação que o poder público realmente tem que enfrentar. Não pode fazer o que tem sido feito em nossa cidade, por exemplo. É um problema para a família, é um problema para a cidade, é um problema para o poder público, é um problema para os comerciantes. Quantas pessoas eu atendi? Eles ficam aqui na frente de casa, eles brigam aqui, eles urinam, né? Aqui em frente à minha casa, fica tudo fedendo urina. Então é um problema. Sim, mas é um problema que eu não posso simplesmente tirar daqui e colocar em outro lugar. Então, cabe ao poder público, né, assumir esse desafio, porque é um desafio. Não existem respostas prontas. Você tem também o Ministério Público, né, Maurício? Que fica... Inclusive, em Pinda, multou a prefeitura de Pinda o ano passado em R$2 milhões por conta da violência contra os moradores de rua. Não sei se o senhor ficou sabendo. É o papel do Ministério Público, inclusive, fiscalizar as políticas públicas, né? E, de fato, quando não se tem política pública, se usa a truculência ou se usa essa política de limpeza. É bonito você chegar numa cidade limpinha? É. Bem cuidada? É. Eu morei em Curitiba há muitos anos e tenho amigos em Curitiba, então sempre estou lá. O senhor estudou em Curitiba também? Sim, se formou em Curitiba? Foi. Então, a gente vê que existe uma política já bem definida. Então, vê onde está funcionando, o que fizeram, é simples. Inclusive, Curitiba trouxe o primeiro Housing First, né? O primeiro Housing First do Brasil foi em Curitiba. Foi em Curitiba? Foi em Curitiba. Habitação primeiro, oferece habitação primeiro. E assim, tem dificuldades, como todas as grandes cidades têm, mas Curitiba saiu à frente no trabalho com as pessoas em situação de rua. Então, existem programas muito bons em relação a isso. Eu me lembro quando eu morava lá, tinha um programa que chamava Projeto Piá. Porque menino lá é Piá, né? Projeto Piá. Então, na verdade, era um projeto desenvolvido só com meninos. Meninos em situação de rua. Meninos em situação de rua. Então, se o poder público... Agora, tem que ter o apoio da sociedade. Tem que trazer todo mundo, conversar, mas ter sempre como pano de fundo, como referência, o valor da vida humana. Buscando as causas, fazendo um diagnóstico mais próximo da realidade e realmente buscando essas políticas para a gente chegar a um resultado satisfatório. Resolver, nós não vamos resolver nunca. Sempre vai ter problemas, né? Uma cidade tem inúmeros desafios. Estou vendo aí
o prefeito eleito agora, o Sérgio Vitor, quantos desafios As ele dificuldades, tem. né? Muita dificuldade. O senhor fala no valor da vida e eu aprendo muito com o ensinamento de Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, o ano passado estive na Índia, conhecendo um pouco ainda do trabalho que é realizado religioso, né? A Índia é um país muito pobre e Madre Teresa nos ensina, né? Inclusive, o senhor fala do valor da vida. Ela tem uma frase que ela perguntou a uma pessoa se ele daria banho numa pessoa em situação de rua, num morador de rua, por $1 milhão, né? $1 milhão, né? E ela respondeu, né? Por $1 milhão não, só por amor eu daria banho a um morador de rua. E ela também tem vários outros ensinamentos que ela diz que esse trabalho que a gente realiza, no final das contas, sempre será, né, entre nós e Deus. Com esse aprendizado de Madre Teresa e nessa questão da espiritualidade, o que o senhor poderia dizer para as pessoas que têm essa missão, né, em ajudar? A gente tem a Pastoral de Rua, que faz um trabalho muito bom, né? O que o senhor diria para essas pessoas, inclusive, que querem ser voluntárias, que querem ajudar não só o Instituto Cidadão, como outras entidades também? É aquilo, né? Eu tenho que fazer esperando nada em troca, nenhum tipo de reconhecimento. Você falou de Madre Teresa de Calcutá e o próprio São Vicente de Paulo diz exatamente o seguinte: se você quer fazer caridade, prepara-te para a ingratidão, né? Então, de fato, eu estou fazendo por amor à pessoa humana ou para ter algum tipo de reconhecimento? Então, primeiro, para as pessoas que querem fazer, conhecer um pouco a situação. Primeiro tem que ter este dom, este carisma, né? Um santo dizia num dos seus discursos: se cair um diamante, uma joia numa fossa, você não vai retirar aquele diamante da fossa? Então, a vida humana muitas vezes está na sujeira, está no meio. Você vê a questão da Cracolândia, né? Então, eu diria primeiro, é o amor. Eu tenho que realmente estar preparado para isso. Nem todo mundo tem este dom. É alguma coisa, é dom mesmo. É realmente a capacidade de se indignar diante da situação em que aquela pessoa se encontra. Então, eu diria, primeiro é o amor ao próximo. Inclusive, de fato, o evangelho se tornou ideologia. Hoje, as pessoas bravejam o evangelho, mas longe do evangelho. Porque o evangelho nos leva a uma sociedade conflitiva, nos leva a conflito. Jesus, a sua morte foi resultado do conflito com o poder estabelecido, não é? Deus, na religião judaica, no tempo de Jesus, havia se tornado prisioneiro do templo e dos ritos. Jesus vem e anuncia a destruição do templo. Portanto, anunciando a destruição do templo, ele está anunciando, né, a destruição de uma religião baseada em ritos, em cultos, esquecendo de fato do verdadeiro sentido de adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Portanto, Jesus vive nessa sociedade conflitiva. E hoje o evangelho também nos leva a conflito, o evangelho no passado, né? Ai de vós, quando vos elogiarem, né? Porque assim trataram os falsos profetas. Mas felizes quando te perseguirem, te caluniarem, né? Por causa do Filho do Homem, por causa do Evangelho. E o exemplo de Jesus é a caridade, é o amor, é ajudar o próximo. Então, essa questão da fé, da espiritualidade, inclusive em Tiago está escrito, né? A fé é morta sem obras. Tem muita gente, que nem o senhor falou, fala, mas não faz, não tem ação prática, né? Aliás, o discurso de Jesus, ele na verdade foi muito forte contra os fariseus. Ele dizia, olha quem está sentado na cátedra de Moisés. Vocês façam aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Então, de fato, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei, e de um sistema que tinha uma fachada de religião, mas oprimia o pobre. A lei era para oprimir. Portanto, Jesus sempre está nesse conflito. Quando ele cura, por exemplo, um homem na sinagoga, um dia de sábado, ele pergunta, é permitido deixar viver ou deixar morrer, né, uma pessoa em dia de sábado?
A lei foi feita para o homem ou o homem foi feito para a lei? Como é que é essa história? Né? Então, ele vivia isso, sem dúvida nenhuma. Quem quer problema, hoje nós queremos estar bem. Né? Quem quer problema é mexer com isso. É mexer com essas situações que geram conflito. Porque geram conflito de interesses, geram visões diferentes. Né? Mas se de fato nós temos um denominador comum, políticas públicas claras, baseada num belo diagnóstico, né, da realidade, de saber quem são essas pessoas que estão ali, na verdade, por que estão ali. Conheço professor universitário que foi morar na rua. Situação de rua. Que está em situação de rua. Por quê? Perdeu alguém, uma desilusão na vida, levou para o vício, levou para o álcool, levou para uma outra droga, e a pessoa vai perdendo o significado da vida, perdeu a vontade de viver. Para ele, viver é hoje. Não tem sonho, não tem perspectiva. E eu fico muito preocupado numa sociedade em que as pessoas estão esquecendo o sentido do absoluto, o sentido do transcendente. Qual o valor que a vida humana tem? Né? Não, nós temos que ver aqui e agora. Tudo para hoje. Geralmente, a juventude ele quer tudo para já. É hoje. Muito rápido, né? Eu brinquei esses dias, domingo passado, com umas adolescentes, chamando para criançada para fazer uma interação na missa, e eu perguntei, quanto custa um saquinho de pipoca? O menino um tinha 10, outro tinha 11 anos. Não sei. Não sabe quanto custa. Hoje nós queremos as coisas sem saber quanto custa. Né? Então a criançada vai sendo educada a querer tudo para agora, tudo para já. Se não faz... Eu atendi recentemente um menino de 12 anos e numa discussão no carro com os pais, houve um conflito ali, ele abre a porta do carro e ameaça pular do carro porque ele foi contrariado. Né? Então, numa sociedade de tantos desafios, de tantos problemas, de tantas visões de mundo diferente, acho que a gente tem que ter um denominador comum. Eu acho que o denominador comum não precisa ser nem questão religiosa, pode ser questão humana, questão ética, é a questão da vida humana. Questão da vida humana. Não precisava ser, porque você é cristão, porque você é budista, porque você é espírita. Não, é a questão da vida humana que tem que nos dar este versículo. Então eu diria para as pessoas que querem trabalhar com isso, prepara o couro, porque vem pancada. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido, vai ser incompreendido, mas não pode fazer também algo isolado simplesmente. Até poderia, mas eu acho que quem tem que chamar essa responsabilidade para si é o poder público e chamar todas as pessoas que já fazem um trabalho e começar com eles a desenvolver caminhos. Desenvolver juntos, vamos encontrar caminhos juntos. Ninguém aqui é tão sábio e já sabe tudo, que conhece todo o caminho. Unir os esforços, está pronto para aprender, que nem o senhor falou. Precisa conhecer o que vai trabalhar, conhecer a demanda, né? E a gente vê, né, situações que nem o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, que é muito perseguido. Eu acompanhei situações aqui do senhor, principalmente nessa parte política, né, de perseguições, de situações que o senhor sofreu aqui, injustiças, vamos se dizer. Mas eu pergunto para o senhor, em todos esses anos, quase 3 décadas ou mais de trabalho que o senhor tem, não só como padre, mas como deputado, nessas frentes que o senhor atuou, o senhor tem ideia de quantas vidas, de quantas pessoas o senhor conseguiu impactar com o trabalho do senhor? Porque eu vou pegar só um exemplo do Bom Prato que o senhor trouxe aqui para Taubaté. E eu passo quase todo dia lá em frente, acompanho as pessoas em situação de rua, que inclusive fazem alimentação lá, né? Toma café, almoça. O senhor tem ideia de quantas pessoas o senhor conseguiu de forma direta ou indiretamente ajudar, impactar na vida delas? Porque eu conheço o trabalho que o senhor fez nesses anos todos. Não tenho noção. Eu simplesmente até nunca pensei nisso. Na verdade, eu pensei assim, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós temos que nos deixar desafiar pela realidade. Acho que está faltando um pouco isso para todo mundo hoje, para a política, para os religiosos, de todas as igrejas, deixar-se desafiar pela realidade. A realidade tem que nos provocar. E aí você olha o exemplo de Jesus.
Jesus, diante dessa realidade, como é que ele se portou? Não é? Então, o que me provocava sempre foi a realidade. A realidade sempre me provocava, em todos os sentidos, onde eu atuei. Por exemplo, quando eu via uma pessoa sair de Bananal para fazer uma sessão de quimioterapia no Hospital Geral de Guarulhos, eu dizia, ela vai andar 600 quilômetros para fazer uma sessão de quimioterapia. E às vezes tinha que fazer 2, 3 vezes por semana. Isso é desumano demais. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Por que isso não pode se fazer num hospital mais próximo? Aí entra a burocracia do Estado, e aí isso vai indignando, e é isso que vai provocando. Essa é a gasolina. Né? Os desafios da realidade é a gasolina que vai, né, fazendo com que a gente busque caminho, que a gente vá atrás. Quantas vezes eu cobrei essa situação? É absurdo uma pessoa ir para um município, quanto custa para o município. Então, Maurício, eu não tenho noção, mas eu sei exatamente isso. O que me provocava sempre era a realidade, a capacidade de se indignar com o sofrimento do outro. Né? Hoje não, hoje quando você vê uma pessoa sofrendo, com muita facilidade você pode já julgar. É vagabundo, é bêbado, é sem vergonha. A gente já rotula com os nossos preconceitos. Então, quando você olha dizendo, eu acho que a gente tem que ajudar. Tem gente vagabunda? Tem. Tem gente sem vergonha? Tem. Não é? Mas neste diagnóstico, nesse contato com a realidade, você vai descobrir, vai ver quem realmente quer ajuda, quem quer sair dessa situação. Vamos ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quiser, aí tem uma outra dinâmica, tem um outro encaminhamento para ser feito. Não é? O que não dá é para a gente simplesmente fazer com que eles sejam invisíveis. Então, eu não tenho noção de quantas pessoas a gente conseguiu atingir. Mas eu vou dizer para você, e quando eu olho tudo isso, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Porque, na verdade, as pessoas estão preocupadas, às vezes, só com a minha necessidade pontual. Não olham o que isso pode fazer, impactar em toda uma região, em toda uma cidade. Eu me lembro, para encerrar esse assunto, eu me lembro que uma vez eu fui visitar, aliás, eu sou cidadão de lá, Guarií. Guarií fica perto de Tapetininga, né? Aquela região ali. E fui visitar uma entidade onde 6 crianças, adolescentes, fizeram uma homenagem para mim, me ofereceram um café na entidade, e essas crianças foram com uma flautinha doce cantar uma música. Aí tocaram Asa Branca, quando ia a terra ardendo, né? E aquela criançada ali, e o pedido era para a gente levar o Projeto Guri. Interessante. Você acredita? Eu digo isso com emoção. E eu então fui à Secretaria da Juventude, Esporte e Juventude, e conseguimos levar o Projeto Guri naquela cidade. Depois de 1 ano, 2 anos, eu fui convidado. Cantata de Natal, numa quadra de esportes, uma quadra coberta. Não tinha mais meia dúzia de crianças. Tinha umas 60, 80 crianças ali, tocando vários instrumentos. E a quadra, a cidade inteira, né? Cidade pequena, a quadra lotada, nasceu de uma ideia ali, de uma pessoa que de fato acreditou e foi provocado pela realidade e disse, isso é possível mudar. Então o que eu digo a você, é possível mudar, é possível, mas nós temos que converter os nossos discursos em gestos concretos, na realidade. Então eu acredito muito, eu estou olhando, por exemplo, o Sérgio Vito com muita esperança. É um prefeito novo, montou um bom time, tem inúmeros desafios pela frente, mas eu acho que agora é a hora de virar um pouco essa chave e recomeçar. E tem que, de fato, as pessoas de bem, que querem bem a nossa cidade, trabalhar para fazer dar certo isso. Né? Às vezes a coisa não acontece no nosso tempo, não acontece do jeito que eu quis,
mas é preciso ir melhorando, buscando aí uma saída. Eu acredito muito que ele vai encontrar uma saída para essa situação tão desafiante que é a questão da pessoa em situação de rua. Nós falávamos antes que a Missão Sede Santos está cuidando, está começando também, tem que chamar todo mundo que queira mudar essa realidade e trabalhar. Nós não podemos ser simplesmente profissionais. Eu acho que num trabalho como esse, além do profissionalismo, além do preparo, né, nós temos que buscar o amor sobre tudo. O amor é a medida, o amor é o sentido, é o amor que provoca e faz a gente ser provocado por essa realidade, e o amor vai mostrando para a gente o caminho. O amor vai mostrando o caminho. Ele vai conduzindo, né? Vai conduzindo. No Brasil, a gente tem cerca de 300 mil pessoas em situação de rua, capital paulista um pouco mais de 50 mil, Vale do Paraíba foi estimado em 3 mil pessoas nas 39 cidades, e Taubaté a gente tem uma média de 300 a 400 pessoas em situação de rua. E um pouco disso que o senhor falou, né, que a gente tem que pensar políticas públicas, né, um conhecimento, um trabalho em equipe, unir esforços. Na opinião do senhor, o que quem está na gestão, né, não só o prefeito, como o governador, o governo federal, o próprio legislativo, os deputados, o que o senhor acha que quem tem condições de pensar e colocar a política pública, né, para realmente acontecer de fato, o que o senhor acha que poderia ser feito numa situação, num cenário mais emergencial, vamos dizer, né? Porque a situação hoje está bem complicada, né? Olha, eu acho que as políticas públicas estão postas aí. Hoje a gente já caminhou muito nisso. Você é assistente social, Sim. Você sabe disso. Hoje já caminhou muito. Imagina isso um tempo atrás. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não tinha. Então hoje a gente caminhou muito nessa questão da discussão de políticas públicas. Só que, de fato, é preciso envolver todos os atores nessa discussão. Porque às vezes a pessoa age até por desconhecimento, às vezes tem um certo preconceito, né? E tem. Jesus chamou isso de hipocrisia, né? De fato, a gente se julga melhor do que o outro, né? Porque tem uma casa melhor, porque tem um carro melhor, porque tem um salário melhor, né? Então, de fato, eu acho que política pública a gente tem. Então, trazer essas políticas públicas e colocar em prática. Para isso, chamar os atores todos envolvidos, né? Numa cidade. Prefeito tomar isso, nós temos já exemplos muito concretos e bastante bem-sucedidos em as cidades, ações realmente em cidades que na verdade, estão dando certo. Né? A gente vê, nós estamos em Curitiba, mas existem Sim. outras cidades. Eu conheci recentemente Franca, eles fizeram inclusive um estudo dizendo que uma pessoa em situação de rua custa em média de 2 a 3 mil reais por mês para o atendimento. E no Habitação Primeiro custa 600, 800 reais. Eles estão fazendo em Franca esse projeto que eles trouxeram, né, da Europa, e Curitiba foi pioneira, e está dando muito certo. Quer dizer, então é testar, né? Mas as pessoas têm que querer, né? Tem que querer. As políticas públicas estão postas, o prefeito numa cidade tem que chamar para si, envolver as diversas secretarias, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Segurança Pública, e ouvir as pessoas que estão ali, ouvir as pessoas e realmente traçar um programa e buscar. Ações, né, projetos bem-sucedidos estão acontecendo, porque é um problema. É um problema por quê? Por conta da questão da visão distorcida do ser humano. A visão do descarte, do inútil, do invisível. Não é? Quanto vale uma vida, que o senhor estava falando. Acho que esse é o pano de fundo. É difícil convencer ou sensibilizar o gestor. O senhor trouxe vários projetos aqui para nossa região. Tem vários projetos que só aconteceram porque o senhor trouxe para cá Bom Prato, AME, Hospital... Enfim, uma infinidade de ações e de projetos na área social e na área de saúde. Convencer o gestor a ter esse olhar para a pessoa em situação de rua, o senhor acha que é difícil hoje? Na verdade, tem que ver qual foi o discurso eleitoral dele. Né? Você tem hoje, vamos lá, pegar o Trump. Ele foi eleito com um discurso e ele está cumprindo o que ele prometeu. Né? Então tem que ver qual... que é triste, né? Que é triste. Mas ver qual o discurso. Né? Qual é a visão? Porque aí você vê o que o povo escolheu. Né? O que o povo escolheu.
esse discurso não é um discurso que agrada, não é um discurso que agrega, é um discurso que conflita, não é um discurso que dá voto, não é um discurso que dá voto. Só falar em morador de rua já... Não é um discurso que dá voto. Aliás, hoje, conforme o que você fala, na igreja mesmo, você tem que pensar quando você vai tratar alguns trechos do evangelho, a questão do pobre, né? Por exemplo, esse final de semana, ai de vós os ricos, e já tendes a vossa consolação, né? Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Esse é, de fato, o projeto de Jesus. Mas como você vai explicar isso hoje? Traduzir umas pessoas com uma visão completamente ideológica radicais, em relação a isso. Né? Tem pessoas que criticam, falam questões que não sabem. Não sabem. A teologia da libertação envolve sem conhecimento de causa, né? Mas é um discurso pronto, preconceituoso, um discurso contra o sentido da vida. Né? Então, por isso que eu digo, acho que o pano de fundo, ou o início de tudo, é perguntar, a vida humana tem valor mesmo? Então, não somente a vida de quem está aqui numa situação de rua, mas a vida como um todo. De forma geral, né? De forma geral. Eu pergunto para o senhor... Porque a vida também é tirada de uma pessoa que está em casa, um morador, um homem honesto, trabalhador. Muitas vezes se entra na casa dele para roubar, tira a vida. Então, a vida humana virou nada. Banalizado, né? Banalizado. Eu visitei Auschwitz e lá conheci, né? Estudei alguma coisa. Você tá viajado, hein? Tô viajando. Que coisa boa. E uma das frases que, inclusive, o senhor falou bastante hoje aqui, sobre essa questão do sentido da vida. Se o senhor pudesse, em uma frase, é difícil, né? É uma pergunta complexa, é difícil. Mas se o senhor pudesse explicar um pouco do que seria esse sentido da vida, o que o senhor diria pra gente? Eu diria o seguinte. A vida não se resume ao hoje, ela tem um sentido. Eu sou padre católico, então eu digo, busco sempre a palavra de Deus como ponto. A Bíblia diz, há 70 anos vai a duração de nossa vida. Fato notável quando chega a 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade, acabam depressa e nós passamos. Passa. Mas nós temos um destino final. Nós temos uma meta. Acredite ou não, a vida não termina com a morte. Então, se de fato eu tiver uma perspectiva da esperança que me diz, além disso tudo, existe algo, vai me dando sentido da vida. Eu não estou aqui para ser feliz hoje. Eu estou aqui para ser feliz hoje e amanhã, para construir um projeto de vida. Mas não de maneira individualista, egoísta, mas justamente para dizer, eu deixei marcas por onde eu passei, o que eu construí. E isso vai valer a pena. Isso faz a vida valer a pena. Então, eu acho que redescobrir o sentido da vida é vivê-la intensamente cada dia, cada momento. E olhar a minha vida neste contexto em que estou mergulhado. Não buscar somente os meus interesses. Então, aí está o segredo. A juventude, os adolescentes hoje, eles não olham o amanhã, não olham... Não, no fim dá certo. E uns usam até uma frase religiosa dizendo, Deus provê, Deus proverá. Mas não levanta cedo, não faz não a trabalha, parte. Não faz a sua parte, não vai buscar. Não posso transformar a religião, manipular a religião para justificar uma inércia, uma passividade, para justificar a minha preguiça mental, né? Preguiça de buscar o melhor, de fazer como faz o moedor de caldo de cana. Ele pega a cana e passa 3 vezes a cana no moedor, né? Até sair a última gota do caldo de cana. Aproveita tudo. Aproveita tudo. A gente tem que exigir da gente também, né? Porque o ser humano se acomoda, fica na sua zona de conforto ou se vitimiza, né? Se vitimiza diante disso. É uma realidade muito complexa. Então eu acho que um gestor de uma cidade trazer todo mundo, estabelecendo metas. Olha,
essa meta para esse ano, nós vamos cumprir isso aqui. E buscar, perseguir, fazer mais ou menos o que eu faço no dia a dia. Eu ponho na minha agenda e vou dizer, hoje eu vou fazer isso, estabelecendo, fiz, não fiz, ficou isso. Né? Tem dias que a gente consegue produzir mais, tem dia que consegue. Mas o senhor tem uma meta, né? A gente tem uma meta. Sei onde eu quero chegar. Sei porque eu vou viver hoje e ter uma perspectiva do amanhã. O ser humano tem perdido a perspectiva do amanhã, do futuro. Para onde caminhamos? Por isso, o Papa Francisco escolheu como tema do ano do jubileu que estamos vivenciando na Igreja Católica, o jubileu, o ano jubilar, Peregrinos da Esperança. Peregrinos da Esperança. Estamos a caminho. Né? Inclusive, chama viva da minha esperança. A fé nos faz acreditar, nos faz esperar. Nos faz esperar. E aí volta a palavra de Deus que diz, mais confiante do que eu vigia esperando pela aurora, eu espero em ti, Senhor. Né? Esperar. Então, o sentido da vida está também nessa perspectiva. Se você vive a sua vida somente nesses valores, como hoje tem aqueles que pregam uma sociedade sem religião, materialista, né? mais humana. Sem religião, mas um humanismo. É tanto que o humanismo é ótimo, mas nós buscamos mais. Nós buscamos a plenitude, né, da vida que a gente encontra somente naquele que nos fez a sua imagem. Deus nos ama tanto que nos fez a sua imagem. É buscar traduzir em nós a imagem de Deus. Então, quando você olha o outro, por mais em situação deplorável que ele esteja, você vai dizer, está aqui a imagem de Deus e eu tenho que buscar. Não é assim que a gente faz, que você pega um objeto, vamos supor, você tem uma escultura, né? Uma escultura valiosa, que você encontrou essa escultura valiosa no lixo, você pega, nossa, se soubesse o valor disso, e você vai, limpa, cuida. É exatamente isso, é o ser humano que você tem que olhar na situação mais difícil que ele possa estar e você trabalhar para que ele, de fato, tenha nele o que ele é, imagem de Deus. Ajudá-lo, né? Eu vejo muitos vídeos do senhor no Instagram, nas redes sociais, né? E tem muita mensagem de esperança, muita mensagem de fé, muita mensagem de otimismo, de motivação. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor poderia dizer para as pessoas, principalmente para as famílias, né? Das pessoas que estão em situação de rua, as famílias dos dependentes químicos, dos egressos do sistema penitenciário, um pouco disso que a gente trabalha há tantos anos, né? E que são os excluídos, né, da sociedade. O que o senhor poderia dizer, não só para eles, né? Uma mensagem de esperança, mas para as famílias também. Que pudessem, né, ter força, esperança em Deus, fé em Deus para enfrentar essas dificuldades. A situação das famílias ela é bastante difícil. Por exemplo, um dependente químico. Dependente químico, primeiro, ele tem que querer sair dali. E às vezes ele não quer. Por que ele não quer? Ele não quer simplesmente porque ele não quer, ou porque ele não tem condições de querer. Então a família não sabe como trabalhar isso. Por isso que eu digo, tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda, né? Não somente do poder público, mas ajuda do vizinho, ajuda da igreja, de qualquer que seja a igreja. Né? Então, eu acho que, de fato, se ele não quer, como que a família pode ajudar? Se ele está numa situação difícil, buscar uma internação. A internação pode ser voluntária e involuntária, né? Pode ser... Tem possibilidades, né? Pastor Pedro, amigo nosso, né? Que ajuda, né? Então, eu acho que buscar isso. Então, eu acho que o poder público, por exemplo, podia chamar todas essas entidades, comunidades terapêuticas, que parceria que dá para fazer. Dá para fazer um trabalho muito bonito. Porque a família também, uma vez o professor Dionísio me disse o seguinte, quando um dependente químico chega no fundo do poço, ele encontra lá a família. Então, por isso que o amor exigente, esse movimento tão bonito de resgate da família, né? Por isso, trabalhar a família. A Fazenda da Esperança também procura trabalhar bastante o envolvimento da família. Porque aquela pessoa saiu da família e vai voltar para a família. E às vezes a família quer ficar livre do problema, empurra para alguém, né? O pai quer ficar livre do problema e acha que nunca mais voltar. Mesma coisa.
Pena de morte nós não temos no nosso país não tem pena de morte. Então, a pessoa que está no sistema penitenciário, um dia ele vai voltar para a sociedade. E o sistema deveria educá-lo, muito pelo contrário, hoje não educa. Educa para o crime. Ele sai profissional do crime, está acompanhando hoje, né, a dificuldade que tem hoje a sociedade, discutindo isso nas forças de segurança pública, né, o crime organizado tomando conta de todas as esferas do poder, de todas as esferas do poder. Então, ramificado, né? Isso é o desafio. Então, pensa aí, uma mãe, eu acompanhei isso, uma mãe que tem um filho no sistema carcerário, preso, né? E ela está sozinha, e às vezes ela está sozinha, porque o resto da família já não quis mais. Então, essa mãe tem que acreditar, tem que sonhar. Só o amor faz a mãe, né, vencer esse desafio. Então tem que ter um apoio, o apoio da igreja, o apoio da comunidade, de grupos que trabalham como isso, buscarmos uma alternativa e buscarmos em Deus o sentido de caminhar sempre, olhar para frente e tocar a vida com uma meta, com essa esperança, né? Para a gente finalizando, padre, na entidade, no Instituto, durante esses quase 20 anos, né, foram mais de 3 mil atendimentos, mais de 12 mil pessoas impactadas, né, atendimentos com pessoas impactadas, mas tem muita gente que no meio do caminho desistiu, né, de ajudar ou se sentiu cansada, enfim. O que o senhor diria para as pessoas, para os voluntários, não só os que estão lá nos ajudando até hoje, né, mas as pessoas que pudessem, né, que gostariam de fazer um trabalho voluntário, o que o senhor poderia dizer para que elas viessem somar nesse trabalho, principalmente um trabalho difícil, que é com pessoas em situação de rua, né? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas que querem fazer um trabalho voluntário? Primeiro tem que estar preparado para esse trabalho, né? Conhecer. Às vezes nós vamos no imediatismo, no ímpeto, não, acho bonito, eu quero isso, né? E eu, de fato, quando fui visitar um asilo, era no tempo do noviciado, achava tão bonitinho lá o trabalho com os vozinhos, né? E eu falei, eu venho aqui trabalhar como voluntário. E quando eu fui dar um banho num velhinho que estava todo sujo de cocô, eu vi como era difícil, né? Como era difícil. Então, uma coisa é não amadurecer a questão e ir no ímpeto. Não, primeiro, se preparar para o trabalho. Preparar, inclusive, espiritualmente, porque tem coisas que fogem o humano da gente. A gente é muito frágil. Quando você pega, por exemplo, você citou Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, quando uma pessoa tão frágil daquele jeito consegue fazer, só o amor tem o poder de transformar. Então, uma pessoa dessa, além de estar resolvido com seus problemas, né, porque muitas vezes a pessoa usa também como fuga dos problemas. Então, está resolvido com seus problemas e uma capacidade muito grande de amar. Uma capacidade de amar, o amor que transforma, o amor que nos faz ficar indignados diante de uma situação e buscarmos a saída. E tem que acreditar. Então, eu diria, primeiro, agradecer esses voluntários. Agradecer, porque o trabalho só é feito dessa forma. E dizer, tenha em mente o que Jesus disse, que o julgamento final, acredite ou não, nós vamos partir daqui um dia, né? Então, como dizia Pascal, é melhor acreditar que a vida eterna existe, porque você vai se preparando, né? E aí, nós vamos partir daqui um dia e você vai ser julgado pelo amor. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava peregrino e você me acolheu. Estava preso e você foi me visitar. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o começo, que está preparado desde o começo do mundo. Tomem posse. E outros dirão, apartai-vos de mim, malditos. Não tem lugar para vocês aqui, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Então, o critério final do julgamento é o amor. É o amor. Por isso que eu digo que se de fato a gente buscar a pessoa humana, o seu sentido, o sentido da sua vida e valorizar o ser humano enquanto ser humano, a gente vai conseguir realmente dar o tom, a nota. Então, estas pessoas que são voluntários em todos os sentidos, eu me lembro aqui, nós estamos aqui na Imaculada,
né? Alto São Pedro, todo mundo conhece a tia Tina. Tia Tina, mãe do Rafael, morava aqui no Alto São Pedro, aqui na região. É uma mulher que fazia pastoral carcerária. Ela não sabia nada, mas quantas vezes sabia nada, por exemplo, não era culta, né? Mas quantas vezes, toda semana, ela deixava tudo e ia lá. O amor com que ela tinha, o testemunho dela, né? O exemplo, né? O exemplo dela. A caridade, a solidariedade. E é isso que mudou muita gente muda um pouco o enfoque da vida quando é tocado por uma pessoa que realmente ama você, não por aquilo que você pode oferecer a ela em troca, mas ama simplesmente porque ama você. Assim como Deus nos ama. Né? Ama porque ama, de maneira incondicional, pessoal, incondicional, é um amor realmente eterno. Então, pessoas que conseguem amar dessa forma, elas estão traduzindo o amor de Deus para estas pessoas que jamais poderiam experimentar o amor. Eu só tenho gratidão por todos esses anos, tanto a entidade, né, como os voluntários, né, eu através, né, dos voluntários venho agradecer por tudo que o senhor fez, né, pela entidade. O senhor tem a certeza que tudo que o senhor ajudou, né, nesse trabalho da entidade, o senhor faz parte também disso, impactou, ajudou, né, contribuiu de forma positiva, pequenas coisas em grandes coisas, né, na mudança e na ajuda de muitas pessoas em vulnerabilidade, em dificuldade. Então, o meu sentimento, né, além de gostar muito do senhor, de ter uma admiração pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua trajetória, é de gratidão, né, por ter nos apoiado até hoje nesse trabalho tão difícil. Então, muito obrigado e... Imagina, Maurício, eu só agradeço a Deus, né, a possibilidade que ele me deu de sair fora da caixinha, né? Sair fora do script, né? Sair fora da regra, né? De olhar e dizer, não, é preciso ir além do dia a dia e pensar um mandato, né? E que era inconcebível. Agradecer ao Dom Carmo, o bispo à época, que teve esse cuidado, né, e dizer, não, vamos permitir que ele faça essa experiência. Muitas pessoas não compreenderam isso. Né? E às vezes eu perguntava para mim mesmo, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Mas quando eu vejo quantas coisas, quantas vidas foram transformadas de diversas formas, eu disse, olha, foi uma ferramenta, um instrumento que Deus usou. Valeu a pena. Valeu. Errei muitas coisas, né? A gente é humano, todos nós, a gente vai compreendendo, vai entendendo o sentido das coisas, né? Não fiz tudo certo, a gente vai aprendendo, porque se aprende com os erros, vai amadurecendo no processo, né? E hoje, maduro, né? No alto dos 65 anos, a gente vai dizendo assim, olha... Eu sem cabelo, o senhor com os cabelos brancos. Eu faria diferente algumas coisas, mas, enfim... Os erros também me fizeram amadurecer e me fizeram chegar onde cheguei. Hoje, sempre de bem, feliz, e compreendendo o ser humano de outra forma, compreendendo a política de uma outra forma, compreendendo o ministério sacerdotal de uma outra forma. O padre não é um profissional da religião, é um apóstolo. E se ele é apóstolo, ele tem que seguir os passos do mestre. Né? E o mestre nosso é Jesus, que está acima de toda regra, de toda norma. É o amor que é medida. Então eu agradeço a oportunidade também de conhecê-lo, o respeito, o carinho que você tem por mim. Peço aí desculpas a todas as entidades que às vezes a gente não conseguiu ajudar como poderia, porque eu me lembro que as emendas parlamentares não eram tantas, hoje elas são bastante gordas, né? No meu tempo elas eram bem poucas, mas a gente procurando fazer a nossa parte aí. Obrigado você pelo carinho, pelo respeito. Que Deus abençoe muito você e todos os voluntários do Instituto e contem sempre comigo. Nosso agradecimento, gratidão. Muito obrigado. Deus abençoe.